Então, assim, se a gente fosse fazer uma análise do poema, o Manuel Bandeira ele consegue reproduzir algumas características que são essenciais para definir os parnasianos, certo? Então, assim, o poema ele trata de uma carga muito grande sobre a métrica regular, né? A preocupação com a sonoridade, as imitações que no caso aqui do poema estão a serviço da rejeição da poesia parnasiana. Então, o poema ele acaba seguindo um esquema de rimas, né, específicas. Então, ele segue as rimas AB, né? Sendo um pouco distoante apenas no último terceto, porque no caso o poema ele não está completo no slide de vocês. Peço até que vocês depois procurem, né? Então, assim, os versos eles trabalham com muita ironia e com a paródia, né? Claro. E, assim, a fim de despertar realmente o público leitor para a necessidade de ruptura e transformação da poesia. Então, não necessariamente para uma poesia falar sobre as coisas, ela precisa ter métrica, né? Você pode falar sobre tudo sem ter que rimar. Então, os versos de Manuel Bandeira, eles são realmente metalinguísticos porque eles falam da própria poesia, certo? Ou até melhor dizendo, né, daquilo que a poesia não deveria ser. Então, o poema ele reflete sobre o que é supostamente a arte e sobre o que é um bom poema. Então, o que o diálogo imaginário, né, entre esses sapos ele acaba causando ou produzindo é um exercício de reflexão, né, sobre essas normas de composição de versos que muitos desses parnasianos eles acabaram colocando. Então, por exemplo, a gente tem um sapo mencionado, né, o sapo boi, o sapo tanoeiro, o sapo pipa. Então, são metáforas dos diferentes tipos de parnasianos que podem existir. Então, por exemplo, o sapo tanoeiro, ele já é um típico exemplar do poeta parnasiano, né? Que ele fala muito, se preocupa muito com as regras de composição, né? Então, para ele, por exemplo, a grande poesia é como se fosse um ofício de joalheiro, né? Tem que lapidar, tem que ter muita precisão, tem que ter muita paciência. Já o sapo cururu, ele já é uma representação do poeta modernista, que vai falar muito da liberdade, reivindicar a simplicidade, né, e o uso de uma linguagem cotidiana. Então, quando ele entra em cena, ele apresenta uma opinião divergente, né? Tanto que vocês viram, foi, não foi, né? Há essa divergência entre os outros sapos. Então, assim, não se pode, de forma alguma, deixar de lembrar também essa semelhança do nome escolhido para o sapo modernista, né? Como se fosse a cantiga de roda que a gente conhece, né? Que é o sapo cururu. Então, assim, os dois últimos versos, eu peço que vocês depois procurem o poema inteiro, né? No poema inteiro, os dois últimos versos do Manuel Bandeira, eles vão até recuperar, né, essa cantiga popular. Então, vamos deixar só claro que ele vai fazer uma paródia, né? A paródia fazer uma reprodução, né, de algo que já existe, só que de maneira diferente, né? Então, pessoal, só finalizando, né? A presença dos traços de humor que são muito fortes, e o poema Os Sapos ele acaba sendo batizado pelos poetas modernos como um poema piada, né? Então, foi essencial para os modernistas? Foi essencial, né? Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido esse poema, ok? Porque, assim, Os Sapos, ele realmente é um exemplo de ruptura, né? É uma criação que é considerada ideal para esse movimento modernista, para essa produção futura, ok? Infelizmente, o Ronald de Carvalho ele acaba sendo vaiado pelo público, né, durante essa segunda noite. E lembrando que nessa segunda noite ela vai reunir muitos intelectuais de todo o país. Então, seguindo aqui a nossa aula, vocês vão para o slide onde apresenta as características. Essas características, na verdade, são praticamente as mesmas lá do início, né? Então, a gente vai passar. Só vou deixar uma observação, né, só quanto às temáticas, né? Essa temática, ela precisa ser cotidiana, né, mas ela também precisa valorizar o nosso nacional, né, a nossa cultura brasileira. No próximo slide, tem uma citação do Di Cavalcanti. O Di Cavalcanti ele também ajudou a construir a Semana de Arte Moderna. O Di Cavalcanti ele foi um pintor. E observe o afronte do Di Cavalcanti. Ele disse que a semana ela seria realmente uma semana de escândalos literários e escândalos artísticos. Mas assim, de meter estribos, né, de fazer raiva, né, meter estribos na barriga da burguesinha paulista.
Então, observe que a semana ela foi criada de forma proposital mesmo, para causar confusão. E no próximo slide você tem o cartaz de divulgação desse evento, ok? No próximo slide você tem quando aconteceu esse evento. O nome tem semana, mas aconteceu em 3 dias. Aconteceu dia 13, dia 15 e dia 17 de fevereiro de 1922. No slide seguinte, eu coloquei exatamente o que teve dentro desse festival, né? Teve dança, música, recital, exposição, pintura, escultura, palestras. Nas palestras elas tinham muito, eram assim, as que o público realmente vaiava mais. Seguindo aí, nós temos fotos de onde aconteceu, né, essa Semana de Arte no Teatro Municipal de São Paulo. Vejam que tanto por dentro quanto por fora da imagem, o teatro ele era para o público rico, certo? Não era qualquer público que ia para lá. E seguindo, nós temos os criadores da Semana de Arte Moderna. Então nós temos o primeiro, Mário de Andrade. O segundo, Oswald de Andrade, que não é nenhum parente de Mário de Andrade, é só uma coincidência mesmo, sobrenomes. Graça Aranha, nós temos o jornalista Menotti Del Picchia, nós temos Anita Malfatti, nós temos o pintor de Cavalcante, nós temos o artista, um músico Villa-Lobos, né, o maestro Villa-Lobos. Temos aqui uma foto em que descreve alguns desses artistas que criaram a semana, estão presentes nessa foto. Passando, a gente vai para a estética da pintura.